A gente segue falando sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia. A Casa Branca apresentou uma proposta que prevê o fim do conflito, mas sugere que a Ucrânia reconheça a Crimeia e outras regiões ocupadas como parte da Rússia. O texto teria sido apresentado na semana passada. O documento também propõe a devolução de uma pequena parte de Kharkiv, atualmente ocupada pela Rússia, à Ucrânia. Já a usina nuclear de Zaporíjia seria considerada como parte da Ucrânia, mas seria operada pelos Estados Unidos e forneceria eletricidade para os dois países. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que não há discussão para essa proposta e que a Ucrânia não vai ceder. E o vice-presidente dos Estados Unidos pressionou a Rússia e a Ucrânia por um acordo. Caso contrário, Washington vai abandonar os esforços de mediação. Durante uma visita à Índia, J.D. Vance afirmou que a Casa Branca fez uma proposta muito explícita às duas partes, que inclui a necessidade de troca de territórios e, abre aspas, é hora para que digam sim ou para que os Estados Unidos se retirem desse processo, fecha aspas. Segundo Vance, é preciso fazer algumas renúncias para acabar com as mortes. O presidente americano, Donald Trump, já havia dito que espera um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia ainda nesta semana. E eu volto a conversar com o professor Vladimir Feijó. Feijó, você acredita que essa pressão americana, mais uma pressão americana, pode dar certo para esse acordo sair? Kelly, eu não acho que é o momento oportuno para a pressão americana ser efetiva, por dois motivos. Primeiro, porque o próprio poderio americano está em voga, em questionamento, diante a guerra comercial iniciada com o mundo inteiro, mas majoritariamente contra a China. E o segundo momento, o próprio secretário de Estado, Marco Rubio, está numa briga interna. Ele anunciou hoje uma reformulação de todo o Ministério de Relações Exteriores, com demissões não tão grandes quanto se imaginou, mas fechamento de departamento, suspensão de contratação de novos funcionários e, inclusive, cortou dentre assessores que ele mesmo nomeou, e não só aquela acusação de que os funcionários de carreira seriam contra o Partido Republicano, estariam trabalhando contra o interesse americano. Dessa forma, os ucranianos e os russos não sentem tamanha pressão diante a própria instabilidade que os Estados Unidos hoje representa. Parece muito mais um jogo de marketing do governo Trump para o seu eleitorado, que em parte votou nele com a promessa de fim das guerras, do que efetiva proposta com viabilidade prática. De outro lado, os ucranianos seguem tendo apoio dos europeus diante uma ameaça de futuras guerras contra a Rússia, e o lado russo sente bastante confortável com a aliança que tem e, pouco a pouco, seguindo conquistando novos territórios, de centímetro em centímetro, retomando aquilo que eles alegam ser seus de direito. Então, não parece que nenhum dos lados tem interesse de aceitar a proposta dos Estados Unidos. Pois é, e até porque os bombardeios continuam, Mesmo durante toda essa discussão, a Rússia continua atacando a Ucrânia. Acho que vale a gente reforçar isso aqui também, Isso, eu falava antes da queda do nosso sinal, que a Rússia, inclusive, quebrou o cessar-fogo que ela mesma propôs e fez ataques dentro da Ucrânia, exatamente seguindo na sua linha de raciocínio, que só vai se sentir em paz a hora que o regime de Zelensky cair. Portanto, seguirá, ou pelo menos ao que parece, seguirá minando quaisquer estoques de armamento ou grande concentração de tropas ucranianas que for identificado. A Ucrânia, inclusive, hoje também anunciou que tem indícios que a Rússia recebeu ajuda de população chinesa para a construção de uma nova geração de drones já sendo empregados nos combates. Bom, agora a gente fala, Feijó, sobre a guerra comercial depois do tarifaço de Donald Trump. O presidente norte-americano sinalizou que pode reduzir em breve as altas taxas impostas aos produtos chineses. Trump disse que as tarifas de até 145% cairão bastante, mas não serão zeradas. A fala marca um tom mais moderado depois de semanas de tensão com o governo chinês. Trump afirmou que pretende ser muito gentil com Xi Jinping em futuras negociações. Pequim disse estar aberto a negociar e que não há vencedores em uma guerra comercial, mas exige respeito e reciprocidade. Feijó.
Hoje, o Trump chamou a atenção que o início da guerra comercial se deu em torno das questões químicas e do fentanil, que ele acusa vir facilitado da China. E aí, mais recente é que houve esse escalonar do aumento das tarifas. Mas, Kelly, hoje mesmo, o próprio Estados Unidos impôs alíquotas maiores a parceiros do Sudeste Asiático, que talvez reexportam produtos chineses. E o Xi Jinping disse no final da semana passada, não no fim de semana, que qualquer tratativa de negociação com os Estados Unidos passaria pela suspensão de todas as alíquotas impostas, sem dar indício se são essas alíquotas acima dos 35% iniciadas ou incluiriam essas também. Então, a gente ainda não tem um sinal claro de quais seriam as tratativas, apenas uma promessa da Casa Branca que as negociações estão avançadas e que seria possível um acordo, mas sem dar muitos detalhes sobre isso e nem da data para quando podemos esperar esse acordo. Inclusive, Feijó, o primeiro-ministro chinês enviou uma carta ao governo do Japão pedindo uma resposta coordenada às tarifas impostas pelos Estados Unidos. Segundo uma agência de notícias japonesa, a carta enfatiza a necessidade de combater o protecionismo juntos. Nesta semana, o governo chinês havia dito que respeita todas as partes que buscam resolver as diferenças econômicas com os Estados Unidos, mas que ia se opor firmemente a qualquer parte que tente fechar um acordo em detrimento da China. O Japão, um dos principais aliados de Washington, estava entre os países afetados pelas tarifas recíprocas e havia iniciado conversas com o governo norte-americano para resolver a questão. Ou seja, é um momento ainda muito delicado que os países tentam se reorganizar, né? E a China, neste momento, tem se posicionado de maneira bastante firme, né? Muitos imaginavam que ela ia voltar atrás, ia ceder, e não foi isso que aconteceu, né? Ela entrou numa investida de procurar novos parceiros e firmar novos acordos, mas nessa investida também de adotar um discurso único, reforçando a ideia de que a globalização demorou décadas para construir as chamadas redes de produção, ou seja, a linha, né, de interconexão e interdependência entre as diferentes economias, que não são substituídas da noite para o dia. Se nada for feito e a guerra comercial seguir avançando, o que a gente pode ter é a inflação e ainda perigando com a interrupção da produção, ter redução da atividade econômica, o pior cenário possível. Na segunda-feira, Kelly, o ministro de Finanças japonês, que é quem está negociando com os Estados Unidos, foi encurralado pelo principal agente da oposição do Japão, falando inclusive em inglês, para chegar ao povo americano, que concorda com essa visão de que não se pode ceder com alguém que anda fazendo bullying. Caso contrário, manda uma mensagem muito indireta. Então, ele acabou sendo elogiado, o ministro de Finanças, mas chamando a atenção que o Donald Trump não pode sair vitorioso simplesmente pela acusação sem fundamento de que os países prejudicam, abusam dos Estados Unidos. E aí, nesse esteio, a gente vê o ministro chinês encaminhando para o Japão a mesma linha de raciocínio. Precisamos defender o livre mercado, precisamos defender a cadeia de produção e não podemos ceder a essa pressão de força por força, e sim, vira uma negociação a pé de coerência e credibilidade, não medidas que podem ser postas e tiradas a bel prazer sem muita lógica. Feijó, e em mais um capítulo da guerra comercial, os Estados Unidos estabeleceram novas tarifas sobre importações de equipamentos de energia solar de alguns países asiáticos. Acho que agora é o momento da gente aqui detalhar tudo isso. Quem mais vai sofrer é o Camboja, com tarifas chegando até 3.521%. Para o Vietnã, a taxação será de 395,9%. A Tailândia vai ser taxada em 375,2%. Já a Malásia terá uma alíquota de 34,4%. Segundo o governo americano, essa medida foi necessária porque uma investigação mostrou que algumas empresas desses países recebiam subsídios governamentais e exportavam itens para os Estados Unidos com preços inferiores ao custo de produção. A investigação foi solicitada por fabricantes solares americanos e começou ainda na gestão Joe Biden. Feijó.
E isso ele usa o argumento da própria OMC, que permite essas chamadas medidas anti-dumping para preservar um mercado que estaria sendo inundado por medida proibida pelos acordos de livre comércio. Esse subsídio, né, que não é concedido em pé de igualdade para empresas estrangeiras. Do ponto de vista da administração Trump, Kelly, ele tem dois objetivos. Claro, favorecer que americanos comprem de indústrias americanas ou fazer com que haja investimento de empresas externas para a produção dentro dos Estados Unidos, mas também tentar alavancar o consumo de gás liquefeito dentro dos Estados Unidos, já que o Trump também pretende fugir um tanto da matriz de produção de energia dita limpa e favorecer tanto a produção através do carvão, mas também do gás, que ele vê aí como uma grande fonte de renda dos Estados Unidos. E diante a elevação dos custos para vender para europeus, que colocaram sobretaxa para o produto americano, ele pretende que isso seja desviado para o consumo interno e, portanto, adiando ou atrasando a transição energética de alguns setores que optariam pela energia de termoelétricas já instaladas que consumiriam esse gás. Olha, Feijó, tem mais notícias chegando para a gente analisar aqui, porque um relatório do FMI apontou que a economia mundial deve crescer menos por causa das tarifas anunciadas pelos Estados Unidos, mas que novos acordos podem impulsionar o crescimento global. Segundo a projeção do Fundo Monetário Internacional para o PIB global, a soma das riquezas geradas pelas nações deve ser 2,8% maior em 2025. No início do ano, a previsão era de 3,3%. De acordo com o relatório, grandes potências econômicas serão afetadas. Nos Estados Unidos, a projeção para o Produto Interno Bruto recua quase 2,7%, ou então para 1,8%. Já a economia chinesa vai crescer 4%, 0,6% a menos que o previsto antes. A China é o país mais afetado pelas recentes medidas tarifárias americanas. No caso do Brasil, o crescimento econômico deve ser de 2%, tanto para 2025 quanto para 2026. O Fundo Monetário Internacional afirmou que a economia mundial parecia estabilizada, mas sofreu um choque com o plano tarifário de Donald Trump. Por outro lado, o relatório revelou que a redução das tarifas e novos acordos podem, então, realmente impulsionar esse crescimento. O fato é o seguinte, esses novos acordos, eles não saem de uma hora para outra, né, Feijó? Não é fácil você substituir gigantes, né? Porque a gente lembra aqui, mais uma vez, que China e Estados Unidos representam cerca de 40% do PIB global. A gente está falando de duas potências. Isso, e boa parte dos acordos já existentes, que eles abarcam boa parte da economia. Gerar novas oportunidades seria para incluir setores que ainda não estão dentro da liberalização. E eles não estão porque são considerados setores estratégicos ou são setores que têm um lobby interno muito grande para entrar dentro da liberação e, portanto, a negociação não é fácil, muito menos encurralado diante a urgência, poderia chegar a um acordo. Sem contar esse segundo elemento, uma vez o acordo firmado, aí você calcula novos planos de investimentos e até isso amadurecer no mínimo meia década, talvez uma década inteira para surtir efeitos imediatos. Claro que diante toda a instabilidade também gera oportunidades. O setor do agro brasileiro já está beneficiado, Kelly. Ele obteve, através da substituição chinesa de contratos americanos, contratos de longo prazo, 8, 10 anos firmados, garantindo, portanto, oportunidade de investimento. Do outro lado, a indústria ainda não tem esse tipo de oportunidade gerada para si e, portanto, boa parte da redução da atividade econômica, esperada do Brasil deve vir desse setor que ainda não tem oportunidade imediatamente gerada. Já que você citou o agro brasileiro, a gente até mostrou hoje no Record News Rural que o Brasil agora tem uma nova rota marítima que vai agilizar aí o escoamento para a China. Então, isso pode beneficiar, inclusive, as frutas do Nordeste. Enfim, a gente segue aqui de olho. Agora, tem mais uma notícia chegando importante. Gostaria da sua análise, porque o empresário Elon Musk informou que vai reduzir bastante o tempo dedicado ao governo dos Estados Unidos. Em uma teleconferência sobre os resultados trimestrais da Tesla, a fabricante de veículos elétricos dele, Musk disse que a partir do mês que vem vai dedicar mais tempo à empresa. Pouco antes, a Tesla havia divulgado que teve um lucro 71% menor
que o registrado no mesmo período do ano passado. A empresa também corrigiu para baixo as previsões de resultado para 2025. Segundo Musk, o trabalho crucial de Trump atribuiu a ele no Departamento de Eficiência Governamental está em grande parte terminado. Qual que é a sua análise, hein, Feijó? Bem, Kelly, primeiro porque o cargo dele já era esperado de ser no máximo 160 dias por ano, então já estaria próximo mesmo ao fim. O segundo é que a participação dele no governo americano gerou um boicote dentro dos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos aos produtos associados a ele, as diferentes empresas. A Tesla foi a principal afetada, inclusive com destruição física, né? Fazendo com que o governo americano, inclusive, classificasse esses atos de violência como terrorismo interno. De outro lado, ele, como um CEO que concentra bastante os processos estratégicos da empresa, tendo que dividir o tempo, não conseguiu gerir as crises na imediata ou na velocidade que seria necessário. Ele, inclusive, hoje já adiou a entrega de protótipos de humanoides que a Tesla também produziria em competição com outras empresas. Então, é natural imaginar que ele reocuparia esse cargo de gestão, até porque é necessário diante desse cenário de muitas mudanças em escala global. Pois é. Feijó, sempre muito importante para a gente te ouvir, contar com a sua análise. Uma boa tarde para você. Até a próxima. Contem comigo sempre. Abraço. Boa tarde. Boa tarde, viu?